Então, hoje vamos iniciar a nossa aula falando da carta 2, a carta do trevo, que é, na realidade, uma das cartas que muda muito a ideia dela, da escola brasileira para a escola europeia, certo? E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque tem o número 2 aqui, que tem um trevo, né? Então, vocês devem ter um baralho que tem o trevo, mas existem baralhos que não trazem um trevo na carta número 2, que trazem, às vezes, pedras, tá? Então, alguém pode ter aí um baralho mais à moda brasileira, que traga pedras na carta número 2, ou ainda esse aqui, que fala obstáculos. Não sei se dá para enxergar ali, ó. Puxa, bateu a porta aqui. Confirmou. Então, como que eu vou saber a interpretação da carta 2? Perceba qual baralho você tem, né? Se ele traz um trevo ou se ele traz já uma outra ideia. Se ele trouxer outra ideia, como esse aqui, que já traz ali, né, pedras, troncos e está escrito os obstáculos, então é lógico que eu não vou ler essa carta como trevo. Eu vou ler como obstáculos. Obstáculos de que natureza, de que espécie? Pequenos obstáculos, tá? Então, não é assim uma carta de grandes obstáculos, mas ela vai dizer assim, pequenos obstáculos. Porém, eu posso ter o Lenormand também, esse aqui, e posso querer ler ele como pequenos obstáculos. Se você tem o Lenormand, você pode optar em ler o Lenormand, a moda brasileira ou a moda europeia, certo? Tanto faz. Então, eu posso, com o mesmo baralho, ler de um jeito ou de outro, tá bom, queridos? Vai do que vocês enxergam nessa carta, o que faz mais sentido para vocês, como que vocês estão acostumados a fazer, né? Aqui em casa, eu faço assim, se eu estou tirando esse aqui, eu sempre olho como sorte. Se eu estou tirando esse aqui, aí eu não vejo como sorte, tá? Então, eu já divido assim. Então, eu não faço leitura à moda brasileira desse baralho Lenormand. Mas o que eu faço eu vejo, muitas vezes, orixá, essas coisas, às vezes faz uma leitura meio mista, assim, meio cruzada, porque aí a parte dos orixás está mais na escola brasileira, certo? Mas isso é especial, é quando a pessoa vem e às vezes já tem uma conexão, uma abertura com orixás, aí as cartas acabam mostrando, né, confirmando isso de alguma forma. Bom? Então tá. Vamos sobre palavras-chave, algumas palavras-chave dessa cartinha, abordando ela como escola brasileira, tá? Lá na apostila, a gente tem para vocês toda a explicação da escola brasileira, a gente tem a explicação da simbologia da carta em cada um dos âmbitos, né? Profissional, amoroso, de saúde. Mas vamos dar uma conversada sobre essas palavras-chave. Então, vamos abordar o trevo como sorte, símbolo universal da sorte, da esperança, do êxito. Também é uma carta para mim que ela representa gratidão. A gente pode ver gratidão também no buquê, tá? Milagres, sabe? Quando quer dar aquele alívio repentino, alguma coisa boa acontece, né? A esperança, a diversão, leveza, né, gente? Algo que a gente está precisando muito nos dias atuais. Então, assim, leveza. O trevo, ele traz essa noção para a gente de leveza, de prazer, sabe? De descontração, bem-aventurança, desbloqueio, coloquei para vocês ali, né? Então, é uma carta muito interessante. Dentro do baralho, é uma das cartas, nem todas têm uma tradição cronológica, mas essa carta é uma delas que fala sobre coisas temporárias, tá? A gente vai ver empregos temporários, relacionamentos, às vezes, que ainda estão iniciando, tá? Mas, de novo, eu não sei se eu já falei isso na aula passada, a questão do tempo no baralho é uma coisa muito pessoal de cada um. Vocês têm que perceber se vocês querem trabalhar com essa questão do tempo ou não. Os clientes querem muito, né? Os consulentes em geral querem saber quando, onde, a cor do cabelo, tudo, né?
mas a gente tem que sentir afinidade em trabalhar com isso ou não. Então, para mim, na minha prática aqui, se eu intuo algo a respeito de tempo e ainda existe uma carta que está me falando ali, olha, é alguma coisa temporária, então aí eu falo, né? Mas se não, às vezes essa abordagem do tempo, ela até nem ajuda muito, né, pessoal? Então a gente tem que saber que o tempo também é relativo, mas se você tem uma intuição, ok, de você usar essa intuição. Mas a carta do trevo, em geral, são coisas temporárias. Não significa que você conheceu uma pessoa e que vai ser temporário. Não significa isso, né? Pode ser no relacionamento, geralmente essa carta fala assim de alguma coisa muito boa, que você pode curtir, pode aproveitar, mas nem sempre se trata de algo temporário, tá? Por isso que é muito importante a nossa intuição. Vamos para o próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não. Ai, consegui. Perguntas para leitura complementar impar. Então, a gente está praticando ainda uma técnica de combinação que é tomar uma carta como base e a segunda carta como descrição. A gente vai trabalhar outra técnica de combinação nesse curso, que eu vou trazer para vocês. Vou trazer aí uns estudos de caso para a gente avaliar. Mas utilizando essa técnica, que é uma das mais conhecidas, né? De carta base, carta complemento. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para auxiliar vocês a compor essa combinação, tá? Quais são as perguntas aqui para o trevo? O que ou quem está trazendo sorte para o consulente? Quais acontecimentos surpreendentes estão acontecendo na vida do consulente? Qual esperança o consulente está nutrindo em relação a quê ou a quem? E aqui a gente tem o trevo e o coração, né? Uma combinação interessante. Se a pergunta é aberta, ou seja, quando eu falo pergunta aberta, eu também gosto de utilizar o termo leitura em branco ou leitura intuitiva, que é quando a pessoa não fala nada, tá? E você vai fazer essa leitura. A gente tem uma técnica que se chama leitura de campo. Eu uso muito a leitura de campo quando o cliente chega e a gente não fala muita coisa e eu peço para as cartas me trazerem em 3 cartas o que está mais forte no campo informacional daquele consulente. Então, é chamado leitura de campo. Alguns de vocês devem conhecer. Então, essa leitura de campo, a gente chama de leitura em branco, é muito interessante, porque às vezes a pessoa tá tímida, às vezes a pessoa está um pouco nervosa, né? Então, é aquele quebra-gelo, aquele momento inicial que você faz com o consulente, tá? Eu uso muito essa leitura de campo para saber, assim, o que ele está trazendo sem ele me dizer nada. E aí, a partir do que eu vejo na leitura de campo, então a gente conversa e começa um diálogo, e depois dessa leitura de campo, a gente vai para as perguntas. Então, vamos lá. O meu consulente chegou e eu resolvi fazer uma leitura de campo com 2 cartas. Pode fazer leitura com 3. Eu faço com 3, às vezes com 6, às vezes com 9, né? Tá, pessoal? Inclusive, quem trabalha com outras terapias, mesa radiônica, outras técnicas, Theta Healing, técnicas energéticas, pode utilizar a leitura de campo também como uma medição inicial, né? Do que está acontecendo com a energia do consulente. E aí o consulente chega e tá ali, ó, o trevo e o coração. Isso me diz que a pessoa ou está esperançosa em relação à vida afetiva, ou ela está com sorte na vida afetiva, ou ela quer ter sorte na vida afetiva, né? Então, mas parece assim o que? Um desbloqueio aí na área amorosa, afetiva, emocional dessa pessoa. Aí a gente vai conversar sobre isso. Em geral, a gente conversa e a pessoa diz: realmente, né? Já sofri muito, mas agora eu estou numa fase boa, tá bom? Então poderia ser uma leitura aí sobre essa combinação.